A paz do Senhor, irmãos. Agora nós vamos fazer um paralelo entre os 7 dias da criação e a obra de Jesus Cristo aqui na Terra. O que poderia ter a ver os 7 dias com a obra de Jesus? Bem, primeira coisa que nós vamos ver é que tudo isso tem uma relação muito íntima com Jesus e os seus discípulos. No primeiro dia, a Bíblia diz que houve luz. Deus disse, haja luz. No segundo dia, ele fez separação entre águas e águas. No terceiro dia, Deus criou as árvores, frutos, sementes, essas coisas. No quarto dia, Deus criou os luminares e falou que eles deveriam estar ali para estabelecer tempos determinados. E isso vai funcionar principalmente para o povo de Israel no tempo de festas. Moed, são os tempos determinados, as festas solenes ao Senhor. No quinto dia, Deus criou os peixes e as aves, os animais marinhos, animais que voam, No sexto dia, o restante dos animais e a humanidade. E no sétimo dia, a Bíblia diz que aconteceu o Shabat. Shabat, sábado, é quando o dia de descanso. Deus descansou, embora ele não precisasse descansar. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que é que Jesus faria? O que o Pai faz até hoje? O que Jesus faz até hoje? Nós vamos entender. O primeiro dia diz que Deus criou a luz, fala assim, haja luz, ou apareça a luz, surge a luz. E houve luz. Nas trevas havia luz. No verso 1 de Gênesis diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Agora, Jesus Cristo diz que Ele é a luz do mundo. Vamos lá. João capítulo 1. Eu vou voltar no capítulo 1, esse assunto é importante, porque João capítulo 1 diz assim, observe a luz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então está falando do princípio lá. Todas as coisas foram feitas por Ele. Então fala assim, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Está falando do princípio, está falando de luz. E a luz resplandece nas trevas. Olha, Deus fez separação de luz e trevas naquele dia. Chamou a luz dia e as trevas noite. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Interessante que a luz é criada antes do sol, antes dos luminares, do sol, lua e estrelas. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, não era João a luz, mas para que testificasse ou testemunhasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, Jesus, e o mundo foi feito por ele. O mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Esses são os filhos de Deus. Alguns rejeitaram Jesus. Não é irresistível. A graça foi oferecida a todos, mas os seus não o receberam. Os filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, não é descendência de Abraão, na carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Lembra que Jesus fala que você precisa nascer de novo, Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Não é porque você é judeu segundo a carne que você já é salvo. Então diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, o seu brilho, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo,
Esse era aquele a quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, é Jesus, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade, a realidade, vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Portanto, toda vez que você vê a imagem de Deus no Antigo Testamento, um homem viu a Deus. Ele viu sim Deus, mas na sua imagem, Cristo. Toda vez que alguém teve contato e viu Deus, falou com Deus face a face, falou com Deus mesmo, mas falou com a imagem de Deus, o seu Filho Jesus. A luz que resplandece no meio das trevas. Agora, olha que interessante ainda, João capítulo, 3º capítulo, verso 19. Lembra que aqueles que creem no nome de Jesus, esses são salvos? Olha o verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Gostaram mais da escuridão, porque as obras são más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, ele quer se esconder. E não vem para a luz para que as suas obras não sejam questionadas. Quem faz as coisas erradas não gosta de ser questionado. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, os quais são feitas em Deus. No princípio, as trevas cobriam toda a terra, mas a luz surgiu. Agora, João capítulo 8, verso 12, diz assim: falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lembra quando Jesus disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Abandone as coisas que você aprendeu na escuridão, nas trevas. Agora você vai ser moldado segundo a iluminação do entendimento de Deus. Davi diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Jesus é a luz. Agora, vamos para o segundo ponto, as águas. Jesus fala algo interessante numa conversa com uma mulher. E em João capítulo 4, verso 10, diz assim: Jesus respondeu e disse: se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é o que diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele te daria água viva. E disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar o poço, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Sabe o que é água viva? É água que nasce de uma fonte. Como que você vai me dar uma água viva, uma água corrente, sendo que você não tem como tirar nem a água do poço, nem um balde, És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Olha, irmãos, águas vivas. É o que ele está dizendo aqui. Agora, no capítulo 7, verso 38, diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, não é crer de qualquer maneira, rios de águas vivas jorrarão do seu interior. Aqui Jesus faz uma conexão sobre as águas. Agora, árvores, frutos e sementes. Você lembra que um semeador, Jesus faz uma parábola do Evangelho, o semeador saiu a semear a palavra de Deus como semente. Os seus frutos são as obras que você pratica, e ele mesmo coloca a si próprio como uma árvore, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira. João 15, aqui eu só coloquei verso 1 e 5, está escrito assim: João 15, verso 1, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. E aqui ele vai falar de frutos.
né? Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa. E aquele que dá fruto, atira e limpa aquele que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. A vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele? Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Árvore, fruto, semente. Pregação. Então, aqui Jesus tem uma conexão, né, com um dos dias. Nós estamos fazendo apenas um paralelo, né, irmãos? 4. Luminares, né? Malaquias 4:2 diz assim. Vamos lá. Enquanto eu abro a Bíblia, você abre também. Diz assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Esse é Cristo. O sol da justiça. E cura, ou salvação, trará nas suas asas, na orla dos seus vestidos, quando a mulher toca lá. Tá? E saireis e saltareis como bezerros no cevador. Ficareis felizes, né? Bezerro feliz, saltitante. Agora, Salmo 84:11 diz assim, olha que coisa chique. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, brilho, né? Não retirará bem algum aos que andam na retidão. O Senhor é sol e escudo. Jesus é o sol da justiça. Mateus 13:43 diz assim. Vamos lá. Olha, então os justos, você que é filho da luz, resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Daniel fala que aqueles que ensinarem a muitos brilharão como as estrelas no céu, sempre e eternamente, brilhando cada vez mais. 17, Mateus 17, verso 2. Jesus transfigurou-se diante deles, né? E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz.